Meu nome é Rodrigo Francisco Borges Lourenço, sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica da Unesp, campus Ilha Solteira, e estou aqui hoje para apresentar para vocês o trabalho denominado Detecção de Falhas em um sistema rotativo utilizando sistemas imunológicos artificiais. Pessoal, então para introduzir o assunto, vamos falar um pouquinho sobre motor, né? Principalmente motor de indução elétrica, que são equipamentos bastante utilizados aí na maioria dos projetos mecânicos, e sua ampla utilização se justifica pela sua robustez, confiabilidade e baixo custo. Porém, pessoal, é comum a gente identificar falhas nesses equipamentos, e essas falhas podem gerar danos estruturais, e quando isso ocorre, existem variações dos parâmetros estruturais dessa estrutura, o que modifica o comportamento dinâmico delas, através da redução da rigidez estrutural, redução da massa e aumento do amortecimento. E para identificar essas falhas e defeitos, geralmente a gente utiliza sinais físicos aí, né? Vibração, ruído, temperatura. Isso é representado através das frequências de ressonância, função de resposta, razão de amortecimento e modos próprios da estrutura, de vibrar da estrutura. E existe, pessoal, uma grande importância em identificar e quantificar esses defeitos, essas falhas, de maneira precoce. Com isso, a gente consegue evitar desgastes progressivos, né, em outros componentes da máquina, vibrações excessivas e indevidas, consumo excessivo de correntes e até combustível, dependendo da fonte de alimentação, e até falhas prematuras. E como ferramenta para identificação e quantificação dessas falhas, a gente pode estar utilizando aí o sistema de monitoramento da integridade estrutural, conhecidos como SHM. Eles conseguem identificar danos em estágio inicial, mensurar a gravidade dos problemas e intervir na propagação desses problemas. Geralmente são ferramentas computacionais, né? São algoritmos que utilizam de sensores e técnicas inteligentes, lógica fuzzy e sistemas imunológicos artificiais, que é o nosso foco aqui do trabalho. Os sistemas imunológicos artificiais, eles se baseiam no funcionamento de alguns sistemas biológicos. E aí a gente pode citar como exemplo colônias de formiga, redes neurais, sistemas imunológicos biológicos. E todos esses sistemas eles têm em comum a otimização de processos, aprendizagem de máquina, reconhecimento de padrões, segurança computacional, detecção de danos e anomalias, análise de dados. Então, eles são capazes aí de otimizar e aprender com o processo de maneira contínua. Aqui a gente escolheu a utilização do algoritmo de seleção negativa, que é um modelo computacional inspirado no processo de reconhecimento de padrões, executado pelos sistemas imunológicos biológicos. Então, ele se baseia no princípio de seleção negativa das células T, que diferencia as células sadias das células infectadas ou danificadas, conhecida como próprios e não próprios. Então, existem algumas fases aí para a implementação do sistema imunológico artificial. A gente primeiro tem o sensoriamento, né, que a gente gera um banco de dados com sinais bons. Então, a gente vai no equipamento, faz ensaios desses equipamentos em perfeito estado de funcionamento, gera um determinado banco de dados. Depois, a gente pega o sistema funcionando com algum tipo de falha, e aí a gente começa a gerar o que a gente chama de banco de detectores. Então, a gente compara os sinais com falhas com a cadeia própria, que são sinais sem falhas, e aí se esse sinal casar, se eles forem iguais, a gente rejeita o sinal, porque aqui a nossa intenção é identificar o conjunto de detectores. Se esses sinais eles forem iguais, se esses sinais forem diferentes, então o sinal é armazenado e vai integrar o banco de detectores do SHM. Posteriormente, a gente tem a etapa de monitoramento. Aqui, já com o banco de detectores montados, a gente entra com sinais aleatórios, né? Então, a gente mede ali em tempo real
e vai comparando esses dados com o conjunto de detectores. Se o sinal casar com esses detectores, significa que houve o reconhecimento ali do sinal detectado, então a gente consegue identificar e quantificar a falha. Caso esse sinal não seja compatível, ele não tenha afinidade com o conjunto de detectores, então esse sinal é rejeitado. Portanto, quanto maior o grupo de detectores a gente montar, melhor e mais robusto será o nosso SHM. Portanto, o objetivo principal desse trabalho aqui é desenvolver um SHM, né, baseado em técnicas de computação inteligente, a fim de detectar as falhas estruturais em rotores utilizando um algoritmo de sistema imunológico artificial com seleção negativa. Então, temos a bancada experimental utilizada para aquisição de dados desse experimento. No número 1, a gente tem um motor de 2 HP com frequência de 0 a 60 Hz. Número 2, aqui a gente tem uma junta flexível. Número 3, a gente tem um corpo de um redutor que foi adaptado. A gente colocou aqui no número 4, na ponta desse redutor, um disco com vários furos. E número 5, aqui a gente tem um sistema de acionamento desta bancada. A aquisição de dados foi feita basicamente por um Arduino Uno, né? E um acelerômetro MPU 6050. A coleta de dados, pessoal, se deu em duas fases distintas. Uma primeira, a gente coletou os dados do experimento, da bancada experimental, sem defeitos, sem falhas, em perfeito estado de funcionamento. E posteriormente a gente provocou um determinado desbalanceamento ali com a retirada de 2 parafusos da junta flexível e rodou novamente o sistema e coletou novamente os dados. Posteriormente vocês vão ver como foram formados os bancos de dados. Para a coleta dos sinais, foram adicionados aqui no ponto A o sensor MPU 6050. E aí a gente coletou para cada frequência 400 amostras em um tempo estimado aí de 900 segundos. O banco de dados livre de falhas, os sinais que a gente denominou como próprios, utilizou um intervalo de frequência de 2 a 60 Hz em passos de 2 Hz e 10 sinais para cada frequência. Sendo que para cada sinal de 2 Hz, a gente extraiu ali 400 amostras de aceleração. O banco de dados não próprios, que são os dados com falhas, foi constituído com a retirada dos 2 parafusos, né? A gente voltar aqui, ó. No ponto B, a gente retirou 2 parafusos. Um na parte de cima e um na parte de baixo. Então, ele foi constituído com a retirada de 2 parafusos daquela junta, lá naquele ponto B, e gerou um certo desbalanceamento. A variação da frequência ocorreu no mesmo intervalo, de 2 a 60 Hz, com passos de 2 Hz, gerando 10 sinais para cada frequência. Isso aí a gente montou o banco de dados total, o banco de dados geral. Implementação do SHM. O sistema de monitoramento e diagnóstico de falhas proposto aqui, né, baseou-se no processo de reconhecimento de padrões de aprendizado realizado no sistema imunológico biológico. Para a detecção de falhas, utilizou-se o algoritmo de seleção negativa. Então, a gente aplicou aqueles conceitos vistos lá no sensoriamento, monitoramento, de forma numérica, através do software MATLAB, e conseguiu identificar os defeitos causados, os defeitos induzidos aí, né, com a retirada dos 2 parafusos. O algoritmo correspondente ao SHM utilizou-se de uma cadeia de 46 sinais capturados de forma randômica do banco de dados de sinais próprios. Foram utilizados 60 bancos de dados com falha, também de forma randômica. O que a gente fez? Daquele banco de dados total, a gente retirou 46 sinais denominados como sinais próprios e depois retirou 60 sinais denominados sinais com falha. E aí a gente randomizou isso aí, esses sinais, e aplicou o algoritmo de seleção negativa para verificar se ele iria reconhecer os sinais com falhas
e os sinais sem falhas. Foi aplicado então o algoritmo de seleção negativa, né? E esse algoritmo ele compara os picos de frequência, ele vai pico a pico ali comparando sinal com falha e sem falha, e verifica o casamento desses sinais e faz a identificação das falhas. Os resultados são apresentados na tabela 1 e a gente considerou um desvio padrão aí de 3%. Então a gente tinha do banco de dados extraiu 106 sinais. Como resultado, como resposta do algoritmo, ele reconheceu 46 sinais próprios e 60 sinais não próprios, que é exatamente os sinais que a gente utilizou, que a gente pegou como referência de forma randômica lá no banco de dados. Então, a gente teve uma taxa de afinidade de 70% e um percentual de acerto de 100%. A título de demonstração dos sinais da FFT, né, no domínio da frequência, a gente optou por representar aí para a frequência de 20 Hz escolhida de forma aleatória, para que vocês verificassem visivelmente a diferença desses sinais. Então, observem que os picos aqui eles se apresentam de forma bem diversificada da letra A para a letra B, que são sinais com e sem falha. E é isso que o nosso SHM faz, ele compara esses picos e identifica as falhas. Então, com base nos resultados que a gente obteve, a aplicação do algoritmo de seleção negativa ele se apresentou de maneira muito eficaz, né? A gente teve uma precisão de acertos aí de 100%, em que, para todas as situações, ele reconheceu de maneira correta os sinais que a gente estava utilizando. Diante disso, a gente afirma, então, que é um sistema que pode começar a ser testado aí em máquinas e equipamentos para detecção de falhas em tempo real.